Então, vamos por aqui mesmo. Gente, muito legal vocês estarem aqui com a gente nessa terça-feira, nosso dia de aula, e eu vou entrar direto nesse assunto, porque eu confesso que foi, para mim, um pouco surpresa em alguns pontos, né? A gente imagina que determinados óleos fazem o mesmo para todas as condições, né? A gente acha que se é para mosquito, é para todos os tipos de mosquito, e é isso que a gente vai ver hoje, que não é bem assim. E é interessante a gente entender o que diz, né, os testes, as pesquisas, e como a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E eu coloquei também uma opção para uso é, como recuperação, né? A gente vai ter ali um guia de 30 dias de recuperação e tem sido utilizado por muitas pessoas aqui que a gente tem acompanhado, tem dado super certo. E aí, se você também tiver algumas experiências com relação a isso, por favor, comente aqui no chat. É muito legal a gente poder também ter essa opção de ver o que as pessoas estão tendo aí de referências e tudo mais. Vamos lá. Então, eu quis dar um plano geral a respeito dos derivados da planta como opções naturais, e o principal fator que eu identifiquei é que, como o uso natural, você evita a toxina, né, que desses produtos que têm muita química sintética e acaba causando outros problemas, e sem falar que eles também têm também poder de ação muito curto. E, por incrível que pareça, o poder de ação dos óleos essenciais dura um pouco mais de tempo, com exceção de alguns que eu vou comentar durante a aula, tá? Então, a gente está enfrentando aí uma questão, um retorno aí, até a Organização Mundial da Saúde identifica aí como a febre da dengue é uma das 10 principais ameaças à saúde global, então a gente está tendo aí uma questão importante. Eu não sei como é que tá as regiões, eu acredito que o pessoal lá da Belo Horizonte está tendo um pouquinho mais de recorrência. Aqui em São Paulo são alguns lugares específicos, muito devido ao ambiente em que a pessoa vive, então às vezes não é porque ela tem alguma água parada na casa dela, mas ela está num bairro onde tem. Então isso também é um fator que acaba sendo um grande fator de risco aí. Então a gente está havendo um aumento, né, na incidência global nos últimos 50 anos de 30 vezes mais. Então por isso esse assunto é, veio aqui para a gente poder ter como uma alternativa, como uma opção interessante. Então, esse mosquito Aedes aegypti, não sei como se eu estou pronunciando, Aedes aegypti. Enfim, minha língua de cebolinha me impede de falar determinadas coisas, então a gente tem escrito qualquer coisa, tem a Siri para pronunciar para a gente. Então, a melhor maneira de combater de fato é protegendo, mantendo eles afastados, né? Melhor do que você ter que recorrer ao pós. Agora eu tenho, o que eu faço? A gente também vai falar sobre isso, mas o ideal é que você tenha aí uma ação de prevenção. E vamos lá. Proteger tem essa questão do ser o repelente, tem a questão de evitar aí essas substâncias que têm muito problema de química. Então, isso é o principal fator que eu tenho visto pelas pesquisas, né? Ficar passando coisa o tempo todo, porque elas duram pouco e tem uma ação química alta, e aí causam outros problemas. Então, esses sintomas, como a gente sabe, vou passar isso rapidamente: a febre, a erupção cutânea, náusea, dores, eles podem durar até uma semana, talvez para algumas pessoas até mais. E essas pessoas desenvolvem, e aí algumas complicações, tem pessoas que desenvolvem essas complicações, não tem muito uma referência específica, né? Se você tem isso, você vai ter complicação, não é muito bem claro a respeito disso, mas podem resultar em sangramento interno, choque e até morte causado aí por esse aumento aí até tem sido um pouco alarmante. E, de fato, é uma coisa que precisa monitoramento de cuidadoso no hospital. Não é uma coisa que a gente vá querer fazer as coisas sozinhos. Aqui a gente está dando um diretriz para que seja uma opção, mas junto com tudo aquilo que você precisa fazer. Então, como eu falei, a maioria desses produtos aí oferece proteção por pouco tempo, muitas reações, e a necessidade que a gente tem é de querer remover os produtos tóxicos, né? Então, vamos lá, vamos entender de forma bem simples as principais ações dos óleos essenciais, onde que se encaixa aqui, então, o tratamento, né,
vamos dizer assim, evitar que o mosquito chegue perto. Ele está no terceiro, no combate às ameaças sazonais e ambientais. Ele também vai ajudar muito na remoção de toxinas quando você tiver, caso alguém venha a ter, né, por conta da questão da recuperação. E aí a gente está trabalhando na redução do estresse e remoção de toxinas para qualquer ação viral. Isso vai ser de extrema importância, tá? No quesito de combate às ameaças sazonais e ambientais, é onde cada uma das aulas que eu dou aqui, ele vai cair em um desses três, né, ou pelo menos um ou dois. Só para que a gente possa entender e lembrar que a ação dos óleos essenciais é bem simples e ela é um complementar ao que a gente vai fazer. Eles são extratos naturais das plantas, as plantas fabricam o óleo essencial para se defender. Isso é o principal propósito da planta, e ela se torna, então, essa ação medicinal, por assim dizer, que eles podem agir como anti-inflamatórios, desintoxicantes, até antidepressivos, dependendo da ação. Só que esses antidepressivos ou anti-inflamatórios é diferente da ação da medicação. Eles agem antes, né, removendo aquele estresse, removendo determinado tipo, é uma informação que o corpo vai entender muito bem. É só para a gente não confundir a ação dos óleos essenciais com a ação medicamentosa, porque elas são diferentes, bem diferentes, inclusive. Então, as três formas de utilizar os óleos essenciais, e a gente vai utilizar bastante o formato aromático aqui para esse fim, tópico também, exatamente porque você pode aí ter uma ação prolongada topicamente na derme, por conta de, né, principalmente se você está numa região onde eles vão fora de casa, ou numa região que você não tem controle ali do difusor, vai ser bem interessante. E a forma interna dos óleos essenciais vai ser para a recuperação. Caso necessite uma recuperação viral, você tem a ação do óleo essencial de forma interna de maneira muito bacana, tá? E aqui tem algumas formas de utilizar, é a forma básica que a gente dá. Vamos lá para entender alguns métodos naturais como repelentes. Eu coloquei algumas pesquisas que sobressaíram, tá? Algumas pesquisas sobressaíram mais do que outras, inclusive em comparação a determinados óleos essenciais que a gente está acostumado a ver sempre, tá? Então, foi um pouco surpreendente para mim nesse sentido, e por isso que eu escolhi específicos óleos essenciais e eu vou explicar por que não outros, tá? Então, especificamente o cravo e o patchouli, ela e eu coloquei aqui, esse documento vocês vão receber nos nossos grupos internos, e você pode depois acessar esse documento, me pedir também lá nos grupos. Amanhã a gente abre o nosso Telegram, caso alguém queira pedir também as pesquisas em específicas, eu posso colocar lá no grupo também. Então, esses óleos essenciais ganharam muito destaque como uma opção super eficaz, super segura. E dentre uma variedade de óleos testados, o óleo de cravo e o patchouli se destacaram por sua capacidade de manter o mosquito específico da dengue à distância. Porque aqui a gente tem que fazer essa referência e essa distinção, porque tem mosquitos e tipos de insetos diferentes. E determinados óleos essenciais vão ter mais ação do que para outros óleos essenciais para esse fim. Um desses exemplos é o eucalipto. O eucalipto ele tem uma ação muito maior para outros tipos de insetos do que propriamente dito para o da dengue. E aí eu vou falar mais sobre isso mais para frente. O óleo de cravo, em particular, ele é muito potente em comparação ao óleo de patchouli. Eles tiveram uma ação bacana, mas o óleo de cravo se sobressaiu. Inclusive, dando aqui um spoiler, o óleo do mês, do próximo mês de março, né, o óleo que a gente ganha de graça, comprando 125 pontos em produtos, vai ser o óleo de cravo. Então, a gente vai ter aí a possibilidade de poder ganhar esse óleo essencial no mês que vem. E nós vamos ter 10% de desconto no Cipreste, tá? Falei bastante do Cipreste nas últimas aulas que a gente deu, então é bem interessante que a gente pode ter aí a opção de ter esses óleos muito legais mês que vem. A quantidade necessária para afastar 50% dos mosquitos da dengue. E, surpreendentemente, foi uma ação, vamos dizer assim, ativa nesses mosquitos. Então, uma pequena quantidade de óleo de cravo oferece uma proteção significativa contra esses mosquitos. Você pode fazer uma combinação, como o cravo e o patchouli, o cravo e o peppermint, o cravo, lavanda. Tem alguns óleos essenciais que você vai poder misturar. Você pode pegar dessa lista aqui que eu vou colocar e fazer essa ação. O segredo do sucesso do óleo de cravo é o eugenol, seu principal componente, e ele está presente em 80% da sua composição, muito parecido também
com o tomilho, né? Então, a gente tem aí algum outro óleo essencial que também tem a ação grande do eugenol. O patchouli, ele tem aí um aroma mais floral, muito característico, e tem representa aí o alcool de patchouli, que é o alfa-bunezeno, e esse alfa-guaune, ele representa 30% da composição e também foi uma indicação bem interessante com relação ao vírus. Então, esses dois óleos essenciais abriram um caminho aí para o sucesso dos óleos essenciais, com uma alternativa para você colocar no seu difusor. Ele também pode ser usado de forma tópica, lembrando que o cravo é um óleo quente, então você vai querer utilizar ele nos pés, você vai querer utilizar ele de uma forma um pouco alternativa. Já o óleo de patchouli é interessante, sempre diluindo óleo de patchouli ou óleo de cravo. O óleo de patchouli você já consegue passar em outras áreas do corpo, sendo feita uma diluição, que a gente fala mais ou menos de uma gota para uma colher de sopa, 3 a 5 ml, uma gota. É uma ação tópica bem interessante. Não tem não tem um cálculo exato e específico, mas quando a gente fala de uso tópico, a gente sempre vai querer diminuir a quantidade de gotas, tá? A gente não vai querer colocar 10 gotas para 5 ml, por exemplo. Se você for usar de forma muito sistêmica, por exemplo, dor, né? Se a gente está usando para uma coisa que você quer utilizar para, por exemplo, a remover toxicidade, aí você vai querer aumentar um pouco essas gotas, tudo bem, mas para pele, derme, principalmente para a questão de cuidados para a pele do rosto, você vai querer colocar uma gota, 2 gotas para 5, 10 ml, você vai querer misturar poucos óleos para iniciar essas gotas topicamente, tá? Então, só para a gente ter aí a nossa referência. É para a pele, é para uma coisa mais simples, usa menos gotas. É para uma coisa mais sistêmica, dores e outras inflamações mais densas, aí você pode utilizar um pouquinho mais de dor. É mais ou menos essa percepção que você tem. Claro que tem ali a tabela de quantas gotas, você vai usar 3%, 5%, 10%. Você pode consultar essa tabela, a gente tem nos nossos grupos. Aí você vai fazer as misturas mais certinhas. Inclusive, a gente tem uma aula muito legal. Tá no nosso canal do youtube.com/Gotas da Terra Oficial. Se ela não está na parte de vídeo, está na parte de ao vivo, onde a gente fala sobre as misturas e quais são as maneiras, a lógica que você tem que ter para fazer misturas. Então é muito legal ter essa noção também. O hortelã-pimenta, que é o nosso coringa, ele aí provou uma eficácia muito bacana ao evitar que o mosquito chegue perto, e ele é um potencial com componentes naturais muito interessantes, né? Que tem aí umas abordagens sustentáveis no controle de mosquitos, não só no mosquito da dengue, mas outros mosquitos também. Então, esse óleo de hortelã-pimenta, que é o peppermint, ele mata até as larvas do mosquito da dengue. Então, é muito interessante, não somente como repelente, diferente do cravo e do patchouli, ele também teve uma ação pontual. Então, você pode usar como agente de limpeza dessa caixa d'água, desses ambientes onde ele poderia proliferar. Então, você pode borrificar, né, com o óleo essencial, você pode usar também no produto de limpeza para que você possa remover com mais qualidade, tá? E os resultados mostrando taxa de mortalidade significativa após 24 horas de exposição. O que realmente chama atenção é a eficácia desse óleo, ele cresce com o tempo. Então, o aumento na toxicidade foi observado após 48 horas, sugerindo que a sua ação contra as larvas se torna ainda mais potente com ação prolongada. A gente quer prolongar a ação, a gente vai querer colocar não somente o óleo puro, né, ali no local. A gente vai querer colocar ele com óleo de coco fracionado ou algum, por exemplo, um agente de limpeza como o bicarbonato de sódio ou até mesmo o próprio vinagre de álcool, né? Porque a gente quer manter o óleo essencial mais tempo na superfície, tá? Então, essas ações é interessante também a gente colocar. Então, ele é um excelente repelente, inclusive você pode misturar óleos cravo, peppermint, né? E fazer essa. E aqui tem algumas indicações de quantas horas e tudo mais. E, de fato, é uma descoberta bem interessante. Aqui tem a pesquisa, né, que está indicado com relação. É só clicar nela que ela abre direitinho. Tá? É, Lemon, lavanda e peppermint. Esse foi uma pesquisa feita com os três, e ele fez aí, você pode até
é interessante porque a gente tem o Tri-Easy, né, que de forma interna é exatamente os 3 óleos essenciais, inclusive os 3 óleos essenciais mais vendidos da doTERRA que a gente tem naquele kit introdutório. Então é muito interessante também, caso alguém queira iniciar por esses óleos essenciais, por eles serem mais simples. Esses estudos foram muito bacanas com relação a limão, hortelã-pimenta e lavanda, e alta eficácia contra as larvas também da dengue. Em particular, o óleo de limão mostrou mais eficaz, seguindo pelos óleos de hortelã-pimenta e lavanda. E o que é surpreendente é a capacidade desses óleos de oferecer uma alternativa segura e ambientalmente amigável a inseticidas sintéticos tradicionais, que é o que a gente está falando. A toxicidade, muito importante nesse fator. Além de serem eficazes, eles são ecologicamente seguros e não apresentam toxicidade para mamíferos, o que torna uma opção atrativa não apenas para agricultores orgânicos, mas também para qualquer pessoa interessada em métodos de controle de mosquito mais natural e menos prejudicial ao ambiente. A gente está falando bastante disso nos últimos tempos, né, por conta dessas grandes mudanças no ECG e várias outras campanhas e atuações governamentais voltadas para a questão da proteção ecológica, né? Óleos essenciais de limão, hortelã-pimenta e lavanda já são bem conhecidos, e nas aplicações diversas que a gente tem deles no dia a dia, né? Então, como aromaterapia, eles são ingredientes também para produtos de limpeza natural. E são poucas gotas que são necessárias para que a gente possa fazer essa ação. Inclusive, também uma opção muito bacana de difusor. Inclusive, se você quiser misturar os 3, 2 gotas de cada é uma opção bem interessante. Então, outra coisa que eu verifiquei com relação a uma pesquisa feita, que até deu no New York Times, que fala a respeito de repelentes naturais não serem uma boa ideia. E aí eu fui ler a pesquisa, entender quais foram e tinha bastante pessoas importantes na pesquisa, eu fui verificar, e aí o que eles estavam falando lá era que as empresas que utilizavam inseticidas, né, pesticidas naturais, eles não utilizavam na concentração adequada. E, em geral, era mais água do que o próprio óleo essencial dentro desses produtos. E aí eu vi que o problema não era o óleo essencial, o problema era a composição e também da onde eles estavam extraindo aqueles compostos dos óleos essenciais. Então era mais voltado à questão de qualidade do produtor, da empresa, do que de fato a ação do óleo essencial em si. Uma vez que você coloca uma ação mais direcionada, né, o próprio óleo essencial puro, dentro seja no laboratório ou seja em pesquisas de controle, você consegue ter uma ação de fato muito eficaz. Então é importante a gente entender que a dose, né, e a concentração e a qualidade importa muito nesses casos, principalmente quando a gente quer afastar esses mosquitos tão perigosos. O cravo, alecrim e capim-limão. Então, pesquisas feitas aqui no Brasil, inclusive, bem interessante, fizeram essa descoberta em combate à dengue, os óleos essenciais de plantas locais, tá? Então, diferente aí da doTERRA, eles fizeram com óleos essenciais locais, extratos locais. Da doTERRA extrai esses óleos essenciais da fonte, né? Então, o potencial a ação de química é muito maior, porque a gente está trazendo a planta no seu lugar de nativa, a planta onde ela sofre as intempéries, então ela vai querer se reproduzir e se defender com muito mais intenção e muito mais dificuldade, então por isso ela produz o melhor óleo essencial, do que localmente. O cravo não vem do Brasil, o alecrim não vem do Brasil, é só para a gente entender que muda bastante o ambiente onde a planta ela nasceu. E mesmo eles terem feito essa pesquisa com as plantas daqui, teve uma ação muito interessante com relação à alta eficácia de larvicida. Esses óleos não apenas matam as larvas do mosquito, mas também têm propriedades antifúngicas e antibacterianas, ampliando o seu potencial de uso. Esse estudo sublinha a importância de soluções naturais e sustentáveis no controle de vetores de doenças, oferecendo alternativas aos inseticidas sintéticos, que podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Então, essa descoberta é extremamente importante e está aqui também para você acessar. O citronela é um outro óleo essencial que teve aí a Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, ele já considera a citronela como um biopesticida, e ele é uma ação não tóxico, né, o FDA americano, e a citronela foi registrada como ingrediente suave de repelente à base de plantas nos Estados Unidos desde 48, então ele já é estudado há muito tempo, já é identificado, inclusive a grande maioria dos produtos de repelente tem a citronela como parte, tá? Então foi demonstrado como repelentes, e aí tem o da dengue,
e tem várias outras variantes da dengue. A citronela, ela se provou muito útil. Então, aqui tem, de forma mais simplificada, de forma para que você possa utilizar, né, os 9 tipos de óleos essenciais repelentes para dengue, e aí, como o primeiro desse estudo, o cravo. E aí você pode utilizar o cravo de forma tópica e aromática, lembrando que tem o aroma natural do cravo, só que o cravo, ele, em formato interno, ele não serviria para repelente, não serviria para esse fim, né? Ele seria mais de forma aromática e tópica, tá? Patchouli. Então, aqui tem as ações de uso dos óleos são bem simples, como você vê nas 3 formas de utilizar os óleos, você vai ver que eles se assemelham muito, né? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, vocês podem me falar. O peppermint, que eu comentei, o lavanda, o lemon e o alecrim, lemongrass, tá? O lemongrass está nessa lista como capim-limão, o próprio citronela, e eu escolhi aqui no final o tomilho, que ele está muito próximo ao cravo, né? Então eles fecham do início ao fim. Por que que não está presente nessa lista o Terra Shield? E por que que não está presente nessa lista o eucalipto? Porque as pesquisas que eu fiz com relação ao Terra Shield indica que o Terra Shield ele é mais eficaz para repelente de mosquitos em geral e outros insetos, não necessariamente, especificamente, o da dengue. E eu não encontrei essa pesquisa de forma, não exatamente com o Terra Shield, você vai geralmente utilizar os componentes que estão dentro dele, né? O gerânio, e apesar que tem algumas pesquisas indicando o gerânio como parte desse óleo essencial, eu identifiquei que tinha outras pesquisas mais interessantes com relação a esses outros óleos. Então, essa foi a minha pesquisa, então o que eu indicaria, que o Terra Shield ficasse como um excelente repelente, principalmente se você vai para o meio do mato, que não vai ter ali ação, talvez, né, de água parada, talvez de dengue, algum local onde não tenha tanta esse tipo de ação, o Terra Shield ele vai ser bem interessante. E também o eucalipto. O eucalipto tem algumas pesquisas, mas eu não encontrei como se fosse tão interessante assim. Ele é mais interessante para ah, outros insetos, tá? Não significa que não possa ser utilizado, principalmente se você, por exemplo, colocar o eucalipto junto com algum desses óleos que está aqui, ou misturar o eucalipto porque você gosta do cheiro, você está acostumado a utilizar, ele tem esse cheiro mais herbal, árvore, que é muito gostoso. Não é errado você utilizar eucalipto, peppermint e um cravo, por exemplo. Vai ser uma ótima mistura. Eu prefiro que você utilize como adicional do que usar ele sozinho, tá bom? É só mais nesse sentido. Vamos lá para os nossos 30 dias de recuperação, é um guia, e ele é um guia viral, não necessariamente somente para a dengue, tá? Ele é um guia que engloba bastante o fator viral. Estou com algum tipo de vírus, isso aqui pode ser um adicional, uma forma de te dar suporte. Ele não é uma substituição da orientação médica. Então, lembrando que a gente sabe que muitas orientações médicas para questões virais não tem muito o que se fazer, né? Por isso que essa ação aqui acaba se tornando muito presente, muito atual, porque você tem realmente um suporte bem legal. A gente usa isso com frequência, eu já utilizei em diversas vezes e é muito bacana. Então, o principal fator aqui, antes de iniciar qualquer óleo essencial, é entender que você vai beber mais água, você vai descansar mais, e isso é um fator primordial. Não é uma junção de coisas, mas uma dessas principais fatores é entender que neste momento talvez você não vai pegar tão pesado no trabalho ou tão pesado, né? Mesmo que você esteja dentro de casa, às vezes as pessoas estão dentro de casa e estão trabalhando. Você está estressando, você está fazendo com que o seu corpo fique menos propenso para te defender. Então, não faça isso. O descanso é absoluto. Eu estava lendo esse livro aqui, inclusive eu comentei ele nas minhas redes, é a Geração Dopamina, Nação Dopamina. É, e é inacreditável. Eles fizeram um departamento, né, de psiquiatria, um departamento dentro a, do Instituto da Stanford de Medicina para cuidar de pessoas com problemas de vício. Tá? E aí me assustou um pouco, porque ele é muito gostoso de ler, mas ao mesmo tempo tem umas situações clínicas aqui
que ele já tem em português. Então, se você procurar por Nação Dopamina, você vai conseguir achar, porque na época eu ganhei ele em inglês. Ah, mas se você buscar, tem várias histórias clínicas, até bem densas, e coisas que você não imaginaria que seria vício, né? Como tem uma história aqui de uma moça que era viciada em podcast. E eu queria falar exatamente a respeito disso. É uma pessoa que não conseguia ficar momentos de silêncio, lavando louça, fazendo alguma coisa, caminhando com o cachorro, qualquer coisa, sem estar ouvindo alguma coisa. Ou sem estar sentada vendo um YouTube, vendo uma aula, fazendo um curso. Eu fiquei lendo aquilo porque eu me coloquei muito nesse lugar, porque eu gosto muito de estudar, eu sou uma pessoa que eu tenho um certo prazer pela educação. E aí, quando eu me olhei, eu falei, nossa, será que eu vou ficar atenta a respeito disso? Porque ela estava dando a queixa de que ela não estava conseguindo dormir direito, estava com muita ansiedade, os mesmos problemas que muitas pessoas teriam com outras questões. Baixa imunidade, problema, fica doente com facilidade. E aí, uma das coisas que a doutora identificou foi exatamente o vício dela em buscar conhecimento. Então, ela falou: olha, vamos tirar, remover um pouco, deixar um pouco de momentos em silêncio? Mas que você está fazendo uma coisa e não está necessariamente ouvindo nada. Ela falou, mas por que eu faria isso? Mas que coisa esquisita, eu não consigo imaginar. E foi muito difícil para ela, porque ela não identificava isso como um vício muito pesado, alguma coisa que seria prejudicial. Ela estava tendo problemas com estresse e ansiedade. E aí foi nesse processo de remover muito estímulo, que era um estímulo positivo, afinal de contas, ela estava estudando, mas remover o podcast, remover os estímulos, ela falou: nossa, agora eu consigo prestar atenção nas árvores, eu consigo prestar atenção nas coisas ao redor. Notei que tem um lugar novo de café na minha rua que eu não tinha notado. Estou notando coisas diferentes. Aí ela começou a ficar um pouco mais calma, o sistema imunológico começou a trabalhar mais, e ela começou a ter maior recuperação. Então, só estou citando isso porque, às vezes, a gente não imagina que esse descanso absoluto também é um descanso do podcast, também é um descanso do YouTube, do áudio, do livro que a gente está tendo naquele momento. E não só para a questão de repouso no ato viral, né? Mas questão da vida também. A gente não está conseguindo se recuperar muito bem de algum tipo de problema viral, a gente pode estar, opa, será que eu estou sobrecarregando esse estímulo do meu cérebro, sobrecarregando e não dando espaço para a recuperação? Então, isso é importante a gente levar em consideração. Muito líquido, tá? E aí você poderia colocar. E aí, aqui mais embaixo, eu coloco alguns líquidos que poderiam ser utilizados. Só lembrando da gente não colocar muitos líquidos açucarados, né? Quanto menos açúcar, melhor. Apoiar a imunidade, então aqui temos o On Guard Plus, de preferência o On Guard Plus, que é a cápsula, porque você vai ter a presença ali do orégano e do melissa, o que ajuda bastante. Então, se você tiver uma recuperação viral, não é tão interessante utilizar o óleo essencial, tomar. Ele é interessantíssimo para usar com prevenção, né, de forma interna, interessantíssimo para utilizar no difusor, mas quando você está no meio do furacão, é mais interessante a pastilha On Guard Plus. Tipo, não tem nem comparação ao tipo de ação que o On Guard Plus vai ter em comparação ao On Guard óleo essencial somente sozinho, tá? Então, a gente está falando de uma cápsula 3 vezes ao dia, nas principais refeições, por 20 dias, do dia 1 ao dia 20, pelo menos, tá? A gente sabe que o On Guard Plus ele precisa de uma pausazinha por conta do orégano presente nele. O óleo essencial de copaíba, a gente vai querer ter 2 gotas 3 vezes ao dia de forma sublingual. Esse por 30 dias, porque em geral a gente toma o copaíba 2 vezes ao dia, 2 gotas. Então você só vai acrescentar mais uma vezinha, porque você está no processo de recuperação por 30 dias. É bem tranquilo. Os endócrine, porque ele vai ter esse processo de desintoxicação. Então, uma cápsula 2 vezes ao dia com as refeições, pelo menos por 10 dias, e aí você pode utilizar aí do dia 1 ao dia 10. E o VM Complexo e Ex Omega é mais por uma questão de base, para você ter as vitaminas e os suplementos de nutrientes necessários como base para que o seu corpo possa se recuperar, tá? Limpar o trato intestinal é muito importante, exatamente para ajudar na recuperação
e também para absorção de tudo que você está tomando. Então, aqui ele tem o GE Assist, a gente não tem isso no Brasil, mas a gente pode fazer essa própria mistura usando os ingredientes, como uma gota de orégano, leuca, lemongrass, peppermint e tomilho, e você toma dos dias 20 ao 30, só por 10 dias, porque você já vai ter parado de tomar o OnGuard, vai ter parado de tomar os endócrinos, e ele é o que vai entrar no final do mês, tá? Para ocupar esse espaço aí, é só 2 vezes ao dia, e você vai colocar isso aqui numa cápsula, tá? Faça a sua mistura numa, e tome numa cápsula. Depois eu coloco aqui direitinho, só para a gente identificar que você não vai tomar isso diretamente sublingual, porque vai ser um problema, tá? É só para colocar na cápsula, eu vou colocar aqui direitinho no documento que vocês vão receber. O apoio à saúde celular, a gente vai querer ter aí o DDR Prime. O DDR Prime é um óleo essencial muito bacana para a gente poder ter, principalmente quando a gente está precisando de uma forcinha a mais. Claro que ele é um óleo essencial que é meio fixo, né? Ele ou o frankincense, você já toma o frankincense, você pode substituir um pelo outro, é bem interessante. Tem algumas pesquisas bem bacanas com relação à regeneração celular, com relação ao DDR Prime, e eu acho que ele é um óleo essencial que, dado o que ele faz a médio e longo prazo, eu acho interessante manter aqui, se você já não o utiliza. E aumento gradual de atividade, né? Porque a gente tem que também retomar algumas atividades leves conforme a gente se sentir capaz. Porque o corpo, ele também, né? Você não vai querer ficar completamente inútil por 30 dias. À medida que você vai buscando um pouquinho mais de recuperação, é importante que você dê ao seu corpo a capacidade de, tipo, olha, estou respondendo, estou interessado na sua recuperação, para que você possa fazer essa comunicação de forma ativa. Então, essa é a ação, manter a hidratação e uma dieta balanceada. E dieta aqui é muito importante, principalmente por conta dos nutrientes. O ferro vai ser bem importante. Os sinais de alerta aos alertas graves. Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos de gengiva ou nariz e fadiga extrema. A gente quer que você procure mesmo um acompanhamento médico e os sintomas vai variar, principalmente os sintomas virais, eles variam de gravidade de pessoa para pessoa, o tipo de vírus, e é crucial seguir as orientações médicas e procurar atendimento se os sintomas agravarem, e, obviamente, você vai estar acompanhando aí. Um médico profissional é insubstituível nesse caso. A gente está falando aqui de um suporte, e é muito importante que a gente possa ter isso em mente. As dicas para melhorar ainda mais a recuperação no caso da dengue é o ambiente limpo, a gente sabe, mas é importante a gente falar a respeito disso. Muitas vezes isso vai estar interligado ao ambiente em que você vive como comunidade, e aí uma excelente opção para que você possa, junto aos vizinhos, procurarem a ajuda dos sistemas públicos de limpeza, para que possam darem a olhar para a sua região, caso tenha os casos acontecendo com muita frequência, talvez um mutirão da comunidade para ir limpando as ruas, removendo água parada. Isso pode ser uma ação muito interessante se caso for o seu caso da sua região. Usar telas em portas, janelas, mosquiteiros, repelentes, né, que a gente já falou a respeito desses repelentes de forma, o difusor ao longo do dia. Então, a rotina do difusor é muito importante. E uma das coisas mais bacanas que eu tenho é ter do ladinho, não é esse, tá? Esse aqui é o que eu uso para água, mas do lado do meu difusor eu tenho ali uma garrafinha de água. Então, eu mantenho ela sempre cheia e fica fácil para mim, sempre pela manhã e à noite, poder utilizar o difusor. E eu coloco os óleos essenciais tão próximos desse difusor que eu geralmente costumo utilizar. Então, tendo a garrafinha próxima, onde você vai poder repor com mais frequência, ajuda você a ter rotina. Ou seja, a rotina, tudo que a gente quer colocar como rotina, a gente quer facilitar essa rotina. Como é que a gente facilita? A gente remove o que a gente não gostaria de perto da gente e a gente adiciona o que a gente gostaria perto da gente. E, de preferência, perto de uma rotina que você já tem. Então, você acorda pela manhã, e eu tenho sempre minha água do lado. Acorda pela manhã, toma água, e aí você já tem ali do ladinho um negocinho para colocar o difusor. Então, antes de eu levantar para ir para a sala, eu jogo meu difusor, já acendo, já faço. Então, está interligado a uma rotina que eu já tenho. E aí você pode pensar, quais são as rotinas que eu quero ter ao longo do dia? É só pensar na rotina que você já tem. O que eu vou acrescentar aqui? Depois que eu tomar o meu café da manhã, o que eu vou acrescentar? Depois que eu tomar o meu banho, o que eu vou acrescentar?
porque cada rotina que você quiser adicionar é só você jogar colado com alguma coisa que você já faz. E isso é 1% melhor a cada dia. Quer beber mais água? Adiciona afastar facilidade para que você possa ter mais água perto de você. E principalmente se você tiver, depois dessa aula aqui, terminou a aula da Letícia, o que eu vou fazer logo em seguida? Qual a minha rotina que eu quero agregar pós essa rotina? É beber mais água? Então eu tenho água perto de mim. Então depois da aula eu vou beber um potão, porque né, até às 9 horas pode ser que se você beba muita água muito próximo de dormir, você vai querer acordar no meio da noite e não vai dar tempo de você eliminar essa água. Então é só para a gente entender que às vezes é muito importante. O descanso, beber líquido. E aqui tem água de coco, romã também, suco de romã é muito interessante. Cúrcuma se provou muito interessante por conta do anti-inflamatório que ela tem, né? Laranja e frutas cítricas também são excelentes. Inclusive, óleos essenciais cítricos são muito potentes, muito interessantes para você misturar com esses óleos que foram comentados aqui. Quer colocar um óleo cítrico com peppermint, óleo cítrico com o lavanda, né, junto com o lemon, você pode adicionar outros óleos cítricos para fazer o ambiente até mais agradável. E, muito importante, as dores de cabeça e câimbras musculares, você vai ajudar bastante no processo que a gente comentou de remoção da toxina. Por isso que a gente tem lá os endócrinos, por isso que a gente tem lá os GX Assist, exatamente porque a gente quer remover as toxinas durante esse período, e muito importante. O descanso, né, como a gente já comentou aqui, a gente quer febre, por exemplo, febre elevada, e o corpo, né? Talvez o peppermint topicamente pode ser um agente muito interessante, principalmente se você usa com óleo de coco fracionado, porque ele resfria, ele dá uma sensação muito de leveza e de recuperação. Então, o banho aí, na hora de você ter um banho que possa promover aí a redução dessa febre, pode ajudar bastante. Então, tem aí os óleos essenciais próximo a você para que você possa adicionar isso na sua rotina. Evitar sair, evitar, né, estar em lugares lotados e com pessoas, para que você não possa também contaminar, seja o tipo de vírus que você esteja, né, que possa ser passado para frente. E uma dieta rica em proteínas. A gente sabe que é muito importante a recuperação da dengue, obter vitaminas, minerais, proteínas e gorduras necessárias. Aqui, frango, peixe, ovos, legumes. Se você não é uma pessoa que come proteínas derivadas dos animais, você pode aumentar as proteínas dos vegetais e procurar acompanhamento médico. Todo mundo que eu falo que não come proteína animal, é importante que você tenha acompanhamento médico para você ter os mesmos nutrientes, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? E é importante que a gente possa ter aí um acompanhamento importante, até pelas vitaminas que a gente vai tomar. A nutrição, muito, muito, muito importante, porque é a perca de plaquetas e a inflamação que vai ajudar o corpo a se recuperar. Tá? Então, por isso que é importante a gente não ter essa queda muito grande e esses alimentos vão ajudar bastante. Nutrientes essenciais é o ferro, e para manter esses níveis de hemoglobina no sangue e produzir as plaquetas. Tá? Frutas e legumes fornecem vitaminas, minerais, fibras e outros nutrientes essenciais que ajudam na imunidade e ajudam na recuperação. Então, a gente vai querer remover o que a gente está falando bastante, que é os ultraprocessados, que não é o alimento de verdade, porque isso vai reduzir bastante a concentração de nutrientes para que a gente possa ter aí uma melhora. Tá? Então, esse é o conteúdo que eu preparei aqui para vocês e eu queria colocar aí à disposição para a gente poder conversar, trocar. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que tem experiências com relação a esse processo, né? Tem até uma consultora minha que comentou a respeito do irmão dela, né? A Carmen Lúcia, dela utilizar bastante o Copaíba e o OnGuard, teve uma melhora considerável, e ela fala que ele renasceu. E também ela utilizou com a doutora Ana Paula Sorrentino a ozonioterapia, né? Então, neste caso, procure o profissional adequado para poder conduzir com você esse adicional. É como a gente falou, a gente está dando aqui um suporte e você sempre pode adicionar mais camadas à medida que o seu profissional de saúde te indicar. Então, a ozonoterapia tem sido interessante, né? Pelas condutas e pelo que a gente está tendo de retorno. Mas, obviamente, depende muito do profissional e depende muito como você vai conduzir isso. Da minha parte, daquilo que a gente tem aqui como suporte de óleos essenciais, como especialista de óleos essenciais, eu poderia dizer que esses são os principais fatores, principais suportes que a gente tem atualmente
para questão viral e principalmente para a questão de com relação a evitar aí a mosquito da dengue de estar chegando perto, tá bom? Tem alguém? Eu posso ter aí o chat, a gente tem e também vocês podem liberar o microfone, caso a gente tenha alguma dúvida com relação a isso. Legal, Letícia, beleza? Como sempre, aula incrível, ajudando a gente na nossa necessidade diária, né? É uma coisa você tá ouvindo coisa no YouTube, no Instagram e tal, que realmente não te ajuda pessoalmente. O que eu gostei do que você falou hoje é que tem uma aplicação pessoal para mim. Vai fazer uma diferença em mim e na minha família, né? E isso é super importante. Eu acho que é por isso que a gente está reunido aqui. Enquanto o pessoal está aí tentando fazer pergunta, o pessoal está meio assim calado. Eu vou pedir para Geralmente Maria. não sobra tempo, né? Não, mas hoje tem, a gente tem 17 minutos aqui. Então eu vou pedir para Maria Alice, por favor, farmacêutica, abrir o microfone dela, por favor. Você pode falar, Maria Alice? Sim, senhor. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Sim, senhor. Ela tá baixinho para você também, Letícia? Não, agora melhorou, agora melhorou. Agora melhorou. Ok. Na sua, na sua vida profissional, você já trabalhou como farmacêutica, né? Bastante. Você trabalhava em farmácia, assim, na boca do caixa ali? No balcão, No balcão. E no como é que foi a balcão. experiência das pessoas chegando para você e pedindo remédio? Conta uma história para nós. Como é Eu que... tenho, é incrível isso, né? Porque tem coisas que a gente não esquece, né? Já se passaram aí tantos anos que eu já até me perdi nas contas quando que eu saí do balcão da farmácia, mas a gente não esquece a diferença, né, entre você orientar a pessoa, que essa é a verdadeira função de um farmacêutico no balcão da farmácia, e não só dispensar a medicação, né? E eu lembro uma época que eu trabalhei numa farmácia que era vinculada com o hospital. Então, eu saía do hospital, caía ali. Eu aprendi muito, né, nesses 5 anos que eu fiquei lá. E um caso, assim, que eu aprendi e que ficou para a vida, muitas pessoas chegavam e iam para o hospital com alguma ferida, falar ferida, assim, que é mais fácil, né? Na perna, ali onde tem as artérias principais, ali nessa região da barriga da perna, né? E já passei 1.500 pomadas, já fui no outro farmacêutico e ele me deu, e o doutor me deu isso, aquilo, e a ferida não sara. E aí as pessoas esquecem, né? Naquela época eu já gostava muito de juntar a fitoterapia, que era o que eu tinha acesso, Uhum. com medicação. E ali eu não entendia tanto também. E aí foi muito legal essa experiência, porque eu tinha muito contato com os médicos. E aí, depois que eles passavam por um bom médico cardiologista, a gente aprendia que quando a ferida saía ali, naquela região, e não se curava, nananana, vai dar uma olhadinha como que estão os vasos sanguíneos e o coração. Então, eu tive alguns aprendizados assim, e aí eu comecei a orientar as pessoas, e era muito bacana porque elas iam agradecer. Que E aí legal, hein? elas falavam assim, eu não imaginava, mas é verdade, eu estou com um probleminha cardíaco, e o doutor vai ter que tratar o meu problema cardíaco para buscar essa recuperação. Então, quando você encontra profissionais bacanas assim, eles também tratam, mesmo na alopatia, como um ser por inteiro, né? Então, tem várias situações assim, né? Foi uma época muito boa, muito boa. Bom, é interessante que agora você tem todo esse conhecimento e agora conhecendo a do Terra e o poder dos óleos essenciais, você pode juntar tudo isso, né? E Sim. oferecer isso para as pessoas que você conhece. Muito legal. Obrigado pelo seu exemplo. Obrigado mesmo. Quer só mais um bem bacana? Conta mais uma mais bacana. Antes de eu sair, assim, nos meus últimos 2 anos, provavelmente, da farmácia, do balcão, eu trabalhei com uma empresa de óleo essencial. Foi aonde daí eu saí para cuidar do meu negócio. E nessa empresa tinha uma mistura que a gente chama até hoje de gotas
milagrosas, mais ou menos como fazem com os óleos da terra, né, do terra. E essa mistura, ela, lógico que tinha um peppermint ali, tinha um pouco de menta, cidreira e eucalipto para dor, para dor. Então as pessoas chegavam na farmácia, o que a gente vai buscar para dor na farmácia, né? Novalgina, dipirona, aqueles monte de comprimido. E o que a Maria Alice daí começou a fazer? A pessoa podia até levar os comprimidos dela, Mas mas tinha ela que levar uma milagrosa. ganhava as gotas para passar na dor de cabeça e ela levava. Eu digo que foi uma minha grande experiência de vendedora, vamos dizer assim. Eu chegava às vezes a vender 10, 20 frascos desse óleo por dia, porque Que as legal. pessoas se encantavam com o bendito efeito do peppermint para as dores de cabeça, Uma né? coisa, uma coisa que eu notei, outro dia eu fui cortar o cabelo e é um barbeiro, ele quer que eu chame ele de barbeiro, não posso chamar ele de cabeleireiro. É um brasileiro de Minas Gerais e eu tava cortando, ele estava cortando o meu cabelo e eu comecei a conversar com ele e acabamos falando de do terra, né? Que não dá para evitar, né? E conversando de óleo essencial e tal, conversando de negócio. Ele não tinha ideia do que era a do terra, ele não tinha ideia do que era a oportunidade de negócio da do terra, né? E é um menino já de quase 30 anos de idade, morou em Belo Horizonte, quer dizer, é instruído, conhece muita coisa. Então, ainda existe muita gente, Maria Alice, que ainda vai buscar o remédio na farmácia e não tem nem ideia que se estivesse usando o óleo essencial ia estar pagando bem menos e ia estar tendo resultado muito melhor sem os efeitos colaterais de medicação tradicional que empurram goela abaixo da gente, né? Então, é muito interessante isso, porque me lembrou, mais uma vez, que a história que a Letícia sempre conta, ela estava lá em Cuiabá, com uma menina e ela fala assim, não, todo mundo já ouviu falar da do Terra, todo mundo já conhece a do Terra. Ah, é mesmo? No shopping. Eu não consigo enxergar a Letícia fazendo isso. Ela fala, então pera um pouquinho só. Ela pegou uma mulher passando, escuta, vem cá um pouquinho, já ouviu falar da do Terra? A mulher, não. Ela falou, tá vendo? Mais um aqui, vem cá você. Foi assim a história, Letícia, que aconteceu? Bom, isso é no imaginário o que eu faria, mas eu desafiei ela. Se você parar aqui e perguntar para cada uma dessas pessoas, você acha que todas elas vão falar, ouvir falar da Terra ou dos óleos essenciais? E aí foi quando caiu a ficha. Não foi que a gente de fato fez isso, mas ela não quis fazer porque ela identificou que, Anos tipo, atrás. se Mas eu fosse fazer, sim. hoje eu consigo enxergar você fazendo isso no Shopping Morumbi, em São Paulo. Ou lá como é que é aquele que você ia lá para ver as mulheres vestidas de pobre, mas eram muito ricas comprando roupa no JW Iguatemi, é isso? JK Iguatemi. JK Iguatemi. Isso, JK Iguatemi. Gente, Não, tem uma mas pergunta. isso é um teste muito interessante de você pensar. Quando alguém chega e fala, todo mundo aqui na minha região já ouviu falar sobre os óleos essenciais. E aí eu falo, mesmo, para no sinal e faz só um teste. Eu estou só fazendo uma pesquisa. Coloca a plaquinha de pesquisa. Você não precisa vender nada para a pessoa. Você conhece Pega essa uma empresa, você conhece prancheta, isso. pega uma É, prancheta. faz uma pesquisa, você vai ver que não é bem isso como a gente imagina. Quero responder a pergunta da Thaisa, porque é uma pergunta bem interessante. A Thaisa falou que me perguntaram se pode usar copaíba, já que ele é um anti-inflamatório. E não pode usar anti-inflamatórios quando se está com dengue. E eu adorei essa pergunta, porque é quando a gente consegue realmente explicar a diferença de medicamentos e óleo essencial, tá? Então, por que não se usa anti-inflamatórios? Porque o ibuprofeno, ibuprofeno, tem o Naproxeno, naproxeno, né? Isso aí. Eles aumentam as complicações porque ela aumenta o risco de sangramento, tá? Principalmente quando, no caso da dengue, ela for hemorrágica, tá? E por que ele aumenta esse risco? Por conta da agregação plaquetária. Então, ele interfere na capacidade dessas plaquetas se agruparem para formar esses coágulos sanguíneos, e aí aumenta o tempo de sangramento, tá? Só que o óleo essencial não causa esses efeitos colaterais. O óleo essencial nem próximo disso, porque o copaíba, ele manda a informação para que o corpo possa fazer por ele mesmo. Então, a ação anti-inflamatória que você está usando com o copaíba é uma ação anti-inflamatória que o próprio corpo vai conseguir ele mesmo se equilibrar, tá? Com a ação
da química, né, do Copaíba. Então, é só para a gente entender que é diferente. Quando a gente fala, Copaíba é anti-inflamatório, a gente não pode pensar que é anti-inflamatório igual à medicação. A medicação, ela tem uma ação e ela, por isso a gente fala de efeitos colaterais, porque ela vai agir em vários receptores, ela vai agir Droga. independente do É corpo uma querer ou não. É uma droga Que sintética. vai, pumba. O corpo está querendo aquilo ou não, está podendo aquilo ou não, não importa o que aconteça, ela vai agir de acordo com o que ela foi projetada para agir. O óleo essencial, não. O óleo essencial nem sempre vai agir do jeito que ele foi indicado para agir, porque o corpo ele não vai conseguir, sei lá, ele não vai conseguir, por exemplo, estar muito estressado. Aí você usa lá uma ação anti-inflamatória do Copaíba e o corpo não consegue reter aquela informação, ele não consegue processar porque o seu intestino está todo destruído e a ação não vai ser o ideal. Entende? Então, o Copaíba talvez possa não servir para essa pessoa que não está cuidando ali do detox, que não está cuidando de ficar um pouquinho mais descansado, dormindo adequadamente, porque vai depender da ação de vários componentes aí. A medicação, não. A medicação entra batendo na porta e jogando tudo para dentro. Por isso que anti-inflamatórios não são utilizados quando você está com dengue, por causa desses efeitos. Tá? Legal. Obrigado, Letícia. Marília, você queria falar mais alguma coisa? Quero só complementar, porque essas coisas pulsa aqui quando a gente ouve falar, né? Mas quero fazer Anda uma aqui na menção. pontinha da cadeira, assim, ó, querendo É, falar. por aí. Quero fazer uma menção ao seu nome. Eu estive agora 10 dias em Santa Catarina e ontem eu estive com Andréa e Márcio Mombach. Sim. Fui Mombac. conhecê-los pessoalmente e eles relembraram que quando entraram da Terra foi num encontro na doutora Ana Paula contigo e com o doutor Dave. Foi muito bacana conhecê-los pessoalmente. Mas quando tu falou, todo mundo conhece a do Terra, como que eu vou fazer? Nesses 10 dias que eu estive em Santa Catarina, eu deixei algumas amostras e veja, aonde eu estive não está a 100 quilômetros de Joinville. E aí a gente pensa assim, nossa, quem está ao redor ali, Vai saber, né? é. E as pessoas a quem eu dei as amostras, elas nunca ouviram falar de doTERRA. Então, só para complementar a tua fala, e aí cada vez que alguém me questionar com essa fala, né, de que todo mundo já sabe, eu venho lá naquela estatística que os líderes direto da doTERRA colocam para a gente, que nem 0,25, se eu não estou enganada, né, Letícia Farisso, nem 0,25% da população ainda sabe dos óleos essenciais. Eu tenho muito o que fazer, a gente tem muito o que falar, e às vezes nem o nosso vizinho, eu tenho certeza que o meu vizinho aqui da frente também não sabe, e eu tenho que falar para ele, né? Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Obrigado por ter chegado nesse ponto aqui da aula. Eu queria fazer um teste com vocês aqui. Quem está no computador agora ou no celular, eu quero saber se vocês sabem usar essa função aqui. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão. Consegue levantar a mão aí? Levanta a mão aí. Não, não a sua mão fisicamente, no aplicativo. Isso, muito bem, Terezinha, Liliane, Maria Alice. Muito bem, Irane. Quem mais levanta a mão aí? Carmen, Lúcia, acha? Onde é que tá a mãozinha aí? Onde é que tá a mãozinha? Como é que levanta a mão? Letícia, ensina pra gente como é que levanta a mão aqui no aplicativo. Geralmente chama reações, né? Você clica Você vai nas nos três reações, pontinhos e aí você vai colocar em aí tem reações. levante a mão. Vai lá em reações e aperta levanta a mão. Acharam isso aí? Acharam? Todo mundo achou? Quem não achou, continua procurando. Quem está no celular dá para fazer também, tá? Vai ali em reações, você consegue levantar a mão. Agora, pode abaixar a mão, todo mundo. Vou abaixar a mão, todo mundo agora. Obrigado por terem abaixado a mão e terem levantado a mão. Agora eu vou fazer uma pergunta e quem souber a resposta, levanta a mão. Quantos de vocês conhecem a minha esposa? Já ouviram falar da minha esposa Marne? Quantos já ouviram falar da Marne? Levanta a mão, por favor, para eu ver. Muito bem, muito bem. A Jocilda até bateu palma. Essa foi boa, essa foi boa. O que é que vocês acham? Pode abaixar a mão agora, que eu vou pedir para levantar daqui a pouco de novo. O que que vocês acham se de vez em quando, nessas aulas de terça-feira, eu trago a Marne aqui comigo para a gente bater um papo com vocês junto com a Letícia?
O que vocês acham? Levanta a mão quem acha uma boa ideia. É uma boa ideia? A Lili tá fazendo assim, ó. Tá bom, então. Então vamos combinar. A Letícia poder até festinha, até cornetinha lá. Legal, maravilha, então. Vamos programar isso, tá? E eu vou conversar com a minha esposa. Primeiro eu tenho que falar com ela, né? Já vou levar a bronca que eu falei que sem falar com ela. Lá vai, a Paris. Paris sendo a Paris, né? Eu prometo, depois eu resolvo. Primeiro eu vou prometer, depois eu vou resolver. Boa. Eu vou bater um papo com a Marne para ver se a gente pode estar junto aqui. A gente vai coordenar com a Letícia e dar uma aula aqui, bater um papo, compartilhar a experiência, falar da vida, etc e tal. Tá legal, pessoal? Combinado, então. Obrigado. Acho que vocês gostaram, acharam uma boa ideia. Então a gente vai executar isso. Enquanto isso, se você ainda não segue a Marne no Instagram dela, vou pedir para a Letícia colocar aqui no chat, por favor, o Instagram da minha esposa. Se você ainda não segue o Instagram dela, siga. E quando você for seguir o Instagram dela, eu te convido a primeiro assistir o primeiro vídeo, que tá lá separadinho já lá em cima, tá direitinho lá de lado. Tá bom? Então, legal, gente. Muito obrigado por hoje, Letícia. Obrigado pela aula, foi excelente. E a gente está aceitando sugestões de aulas para a próxima semana, né, Letícia? Sim, Se alguém tiver algum pedido especial, faça-o. Amanhã é quarta-feira e o nosso Telegram vai estar aberto. Então, entrem lá para tirar as suas dúvidas, para bater um papo com a Letícia e esclarecer aí as suas dúvidas, inclusive as dúvidas da aula de hoje. Beleza? maravilha. Namastê. Obrigado, gente. Até Boa mais. noite para vocês aí. Aproveita o calorzinho que o frio vai chegar. Até mais. Tchau, tchau.